E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Então, a gente já falou um pouco de como está a nossa infra, que cada serviço precisa ser realmente independente e isso está relacionado também com a infraestrutura. A gente precisa fornecer todas as informações para que ele seja utilizado de forma simples. Como a gente está trabalhando com containers, cada serviço precisa ter seu Docker Compose e, se necessário, alguns Docker Files. Beleza, isso eu acho que já está claro. Agora vamos falar sobre, nesse projeto que está super simplificado, com vários pontos de melhoria, o que a gente já está utilizando dos 12-Factor Apps. E quando a gente trabalha com microserviços, quanto mais fatores a gente conseguir atingir, melhor. Nem sempre a gente vai atingir todos, porque nem todo microserviço é um Cloud Native App. E a gente falou disso lá no treinamento de 12-Factor Apps. Mas, quanto mais a gente conseguir aderir a esses fatores, melhor. Então vamos ver aqui. Codebase. A gente tem uma base de código revisada por algum controle de versão. Perfeito. A gente está utilizando o Git, inclusive com features avançadas, com submódulos e etc. Perfeito. Many deploys, a gente ainda não fez nenhum deploy, mas a gente poderia ter. Isso é algo que a gente trabalharia com a equipe. Então esse aqui a gente já pode dizer que está aderindo. A gente precisa declarar e isolar explicitamente as dependências. E cada um dos nossos projetos está fazendo isso. O projeto em Node está utilizando o NPM, os projetos em PHP estão utilizando o Composer, então isso aqui já está sendo feito. As dependências estão isoladas e sendo controladas por uma ferramenta. Armazenar configurações no ambiente. E isso aqui eu ainda não mostrei, mas sim, nós estamos fazendo. Então deixa eu abrir aqui o nosso Docker Compose, por exemplo, e nesse serviço que está aberto, que é o Consumer Acadêmico. Ou seja, é uma parte do microserviço acadêmico que lê as filas de mensageria. A conexão com o banco de dados está aqui no ambiente. Se eu quiser mudar isso daqui, fácil. Se eu alterar a senha do meu banco de dados, eu posso vir aqui e alterar a senha direto no ambiente. Se no meu ambiente de produção a senha é diferente, que na verdade é o recomendado, é só eu definir a variável de ambiente correta. O meu código não precisa ser alterado. Então a gente tem aqui a configuração no ambiente. Tratar os serviços de apoio como recursos anexados. De novo, nesse mesmo exemplo a gente já vê isso. Se eu quiser modificar de Postgres para MySQL, por exemplo, fácil. Eu não preciso nem modificar meu código. Basta eu modificar isso daqui e já ter, obviamente, algum servidor MySQL rodando que tudo vai funcionar. Então, isso é só um detalhe. O banco de dados que eu estou utilizando é um detalhe. Eu consigo modificar facilmente. Aqui no nosso serviço de marketing, tem uma dependência um pouco maior do Mongo. Então, a gente ainda depende um pouco do Mongo. A gente não conseguiria mudar de Mongo para outro banco de dados não relacional tão fácil. Mas nos casos onde a gente está utilizando bancos relacionais, a gente já atende isso facilmente. Só que um detalhezinho que eu vou falar na parte de código é que mudar de Mongo para outro banco de dados no código não seria tão complexo assim pelas decisões que a gente tomou lá. Mas a gente vai chegar no código ainda. Vamos voltar aqui para os 12-Factor Apps. A gente ainda não tem um processo de release robusto, então isso aqui a gente não está seguindo. A gente não tem um processo de build, a gente não tem uma etapa de release para depois rodar o nosso serviço. A gente não tem isso, então esse fator a gente não está seguindo. Mas nos treinamentos de integração contínua e entrega contínua, isso aqui é tratado com detalhes. Então isso aqui lá naqueles treinamentos você consegue ter mais detalhes, você consegue ter as informações sobre ferramentas e etc., e também tem ferramentas aqui, tem cursos de ferramentas aqui na plataforma que você pode aprender. Só que a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo capítulo. Pode esperar. Processos. De certa forma, a gente tem processos. Cada um dos nossos serviços é um processo sem estado. A gente não tem o banco de dados no próprio processo, é um processo separado. A gente não está trabalhando com sessão, por exemplo, são todas APIs stateless. Eu posso facilmente trocar de um processo para outro. Se eu trocar, por exemplo, esse meu microserviço de marketing por outro, se eu trocar por uma aplicação em Java, por exemplo, o resto dos microserviços nem precisam saber. Então, de certa forma, a gente já está seguindo isso aqui. Port binding, a gente já está expondo cada um dos nossos serviços de forma isolada, através de uma porta. Quem está se conectando ao nosso serviço não precisa saber o que está acontecendo, como isso está sendo feito. Então, a gente já está seguindo. Concorrência a gente não está fazendo, porque cada serviço é único, a gente ainda não tem uma forma de distribuir a carga entre eles, por exemplo. Então esse é inclusive o desafio que eu deixei no início do capítulo. A gente precisa ter, utilizando algum orquestrador de container, infraestrutura como código, algum serviço de cloud, o que você preferir, a gente precisa ter uma forma de aumentar os nossos recursos se necessário. Hoje em dia isso seria feito de forma manual. Disposability, ou seja, os nossos serviços estão prontos para ser jogados fora e subir de novo? Sim.
É só dar um Docker Compose Down, que está tudo abaixo. Se eu quiser derrubar um serviço só, Docker Compose Down, o nome do serviço, e eu consigo fazer o up dele de novo sem problema nenhum. Então, sim, isso está sendo feito de certa forma. Só que o código não está pronto para isso. Se algum dos bancos de dados sair do ar, por exemplo, o nosso código vai parar. Ele não avisa que aconteceu determinado erro, ele simplesmente crasha e para. Então isso é uma alteração interessante para fazer no código. Caso você seja uma pessoa que desenvolve e já tem uma experiência e quiser trabalhar nisso, fica aí mais um desafio. Tornar o código mais resiliente à falha, porque hoje em dia ele não está. Se o nosso RabbitMQ estiver fora, por exemplo, nenhum serviço funciona. Então fica aí uma dica. A paridade de desenvolvimento e produção, como nós não temos um ambiente de produção aqui, a gente não consegue medir isso. Só que, se a gente colocar esse projeto em algum servidor de cloud, por exemplo, que trabalhe com containers, sim, a gente vai ter essa paridade, porque a gente está utilizando containerização, então a gente já está pronto para aderir a isso. A gente não está lidando com logs de forma nenhuma, então esse é um ponto, mais um aí, ponto de melhoria. Tanto para quem trabalha com infra, para armazenar melhor os logs de acesso, logs de erro, etc., quanto para quem trabalha com código, para armazenar os logs de evento, etc. Então esse é um ponto de melhoria do nosso processo. E Admin Processes, a gente não tem nenhum processo administrativo de gestão, mas a gente tem um processo que roda em plano de fundo para processar o pagamento. Então, de certa forma, a gente tem isso daqui mais ou menos implementado. Mas beleza, eu falei muito e qual é o ponto? Quanto mais fatores a gente conseguir aderir, mais robusto o nosso serviço vai ser, mais propenso a se recuperar de falhas, ou seja, menos frágil ele vai ser, mais fácil de outras equipes se comunicarem com esse serviço, de outros serviços comunicarem com ele, porque ele segue determinado padrão de se expor. Então, quanto mais fatores a gente aderir, melhor. Então, a gente viu aqui na prática alguns dos fatores que a gente já está aderindo e outros que a gente precisa melhorar. E, inclusive, como eu já falei, ficam todos esses de desafio para os quais você quiser implementar, beleza? Então, como eu falei que a gente não está aderindo esse daqui, esse foi o primeiro que eu falei que a gente não está aderindo e a gente passou um tempinho falando disso, vamos conversar um pouco sobre build da nossa aplicação, pelo menos. Não vamos falar tanto de deploy, de release, mas vamos falar de build, para a gente saber como funciona o processo, como a gente pode utilizar, quais ferramentas, etc. Mas tudo isso no próximo capítulo.